dele no meio do povo, ele então agora traz para um nível de compromisso mais apertado. Então agora, nós não vamos mais com o microfone para a rua com as câmeras. Agora Jesus está perguntando para mim e para você. Ele está dizendo, e você? Quem diz que eu sou? Ah, o cara lá de cima, um cara legal. O que nós vamos dizer que Jesus é? Você conseguiria responder na sua fé hoje, quem de fato Jesus é? Porque nós temos o Jesus histórico, e temos o Jesus que é a revelação do Pai, o Messias, o Cristo, que é isso que o apóstolo Pedro, São Pedro diz. Ele diz assim, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Quando a gente começa a ler a Bíblia, ela é a coisa mais fácil do mundo de entender, porque a Bíblia, principalmente o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que a biografia de Jesus, é a história de Jesus entre os homens. Então na biografia de Jesus, que eu estou lendo aqui, no livro de Mateus, fala sobre isso. Jesus está dizendo, olha, eu vou te explicar quem eu sou. Pedro agora levanta-se e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora é interessante, porque Jesus fala para o Pedro, olha que Pedro estava caminhando com Jesus há muito tempo, foi um dos primeiros discípulos a vir com ele. Pedro era já um homem mais de idade, dos discípulos, o mais velho. Talvez os discípulos de Jesus tinham na casa de 20 a 30 anos de idade, Pedro já era alguém mais velho. Tudo garotos, que eram seguidores de Jesus. E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Afirmação, Cristo vem da palavra grega, Messias, que no hebraico é o equivalente. Lá no hebraico, na língua dos hebreus, dos judeus lá, o hebraico, Messias. Na língua escrita do Novo Testamento, que é grego, Cristo. Então ele está dizendo, você é aquele que Deus estava prometendo, que enviaria na plenitude dos tempos, para salvar o povo. Ele está dizendo, tu és o enviado da parte do Deus vivo. E agora quando ele coloca essa afirmação a respeito, porque na época, como nos dias de hoje, temos muitos deuses. As pessoas falam a respeito de deuses, apesar que a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, um só Deus que é o Pai, um só Senhor que é Cristo. Então é isso que a Bíblia diz para nós. Então ele estava remetendo os judeus e dizendo, olha, esse Jesus é aquele pelo qual esperamos por anos a revelação dele. É aquele pelo qual Gênesis, a criação do mundo, diria que do filho da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. É aquele que os profetas vieram proclamando durante séculos, que um dia da raiz de Davi nasceria aquele que libertaria o povo e traria esperança e eternidade ao coração do homem. É aquele que Deus diria que viveria. É importante a gente pensar sobre isso. A Bíblia diz que Deus é Espírito, Deus é luz. Ninguém jamais viu ao Deus, Criador dos céus e da terra, mas que Jesus é a encarnação visível do Deus invisível. Jesus é aquele que revela todos os atributos do Deus Pai. Jesus é aquele que viveu entre nós para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, daquele que seria da Virgem, para que através da vida dele pudéssemos ser salvos. Quando a gente começa a entender isso, e que o significa ser Cristo, porque ele vai explicando,
Ele diz, olha, não fala para ninguém a respeito dessa revelação. E eu quero me atentar para aquilo que Jesus diz a respeito da revelação de Pedro. Jesus diz para Pedro assim, Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou. Sabe o que significa isso? Você fala assim, era a mesma coisa de dizer assim, olha, isso aí não foram os seus estudos, não foram as suas meditações, não foi a sua religião, não foi nada que o homem seja capaz de conhecer por si mesmo. Essa revelação, Pedro, só o meu Pai que está nos céus é capaz de revelar ao seu coração essa convicção. Qual convicção? De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então muita gente está tentando discernir as coisas de Deus sem Deus. Só tem uma maneira de eu conhecer a Deus, deixando que Deus se revele para mim. O homem pelo homem tem tentado galgar para de alguma forma se tornar merecedor do céu. Eu quero dizer uma coisa para você, o que o homem merece é o inferno. E Deus contraria isso, a lógica, enviando Cristo, para que através do Cristo, nós tenhamos acesso ao reino dos céus. E é interessante que quando ele começa a falar do Cristo, e às vezes a gente não entende isso, ele diz aí, né? Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, ou seja, a partir dali, ele começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Normalmente, é a religião que tem perseguido Jesus Cristo. Falar de Jesus, todo mundo aplaude. Falar de Jesus, o milagreiro, que cuidava dos pobres, que curava os enfermos, todo mundo aplaude. Falar do Cristo, há perseguição. Por quê? Porque Cristo fala a respeito de sacrifício, fala da incapacidade do homem de encontrar a Deus, fala a respeito da nossa dependência do Deus vivo, fala a respeito da nossa total inabilidade, incapacidade de alcançar o céu, fala a respeito da nossa pequenez, fala a respeito de quem nós somos de fato, pecadores destinados ao inferno. Falar de Cristo, as pessoas não querem, porque fala a respeito de uma escolha entre se assentar com Deus ou se assentar com o demônio. Andar com Cristo fala a respeito de que se eu vou servir ao Deus único e verdadeiro, eu não posso ter outros deuses nas minhas carteiras, nas portas da minha casa. Andar com Cristo fala a respeito de sim e não. Andar com Cristo fala a respeito do ladrão deixar de ir lá roubar e passar a trabalhar. Andar com Cristo fala que o marido que diz que ama e continua traindo é safado e sem vergonha, porque andar com Cristo é ser fiel. Andar com Cristo fala a respeito de viver vida com dignidade, com integridade, em favor do próximo, e não do egoísmo, da avareza, da presunção e da pretensão humana. Só que essas coisas atraem o quê? Perseguição. E Jesus está dizendo, olha, vou começar a explicar para vocês a respeito do Cristo. Porque andar com Cristo fala a respeito de sofrer na mão dos religiosos. E ele diz, era necessário ir para Jerusalém, que era a cidade em que a profecia dizia que o Cristo padeceria. Jerusalém que hoje congrega nas suas ruas as 3 maiores religiões do mundo. Desde aquele momento Jesus começou a explicar que era necessário que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e agora ele diz, e fosse morto. Então presta atenção, irmão, Jesus não foi um coitadinho que pegaram ele e fizeram maldade com ele. Jesus é o Cordeiro de Deus que voluntariamente se entregou por amor a mim e a você. Porque a Bíblia Sagrada diz que era impossível que o homem se achegasse à presença de Deus. Então nós necessitaríamos daquele que pagasse a pena, o processo que pairava sobre nós. Qual era a sentença que estava sobre a vida do homem? A morte. Mas Jesus diz, eu vou ser agora o instrumento de redenção do meu povo. Eu vou ser aquele que vou fazer o sacrifício para que você tenha vida e vida em abundância.
Quando Jesus diz isso, ele fala assim: fosse morto, olha só o que ele já prevera, e ressuscitasse no terceiro dia. Então, amado, por isso que quando a gente coloca a cruz, sem o Cristo nela, significa o quê? Que Jesus não está morto numa cruz, significa que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, a cruz é a lembrança do sacrifício de Cristo, e a cruz vazia é a convicção da ressurreição de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Quem crê que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Porque o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa confiança, se a religião que nós temos, o apóstolo Paulo é aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo está dizendo: se a nossa fé e nossa convicção de fé se restringe a apenas essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se nós não aguardarmos a ressurreição, por isso que a morte já não é mais morte. Para aquele que está em Cristo, velório de crente é festa, há dor, saudade, angústia, mas não há mais medo. Aqueles que servem a Cristo não temem mais a morte, não devem temer a morte, porque a morte agora é uma passagem para aquilo que diz a respeito de um banquete que Deus preparou na presença dos nossos inimigos, de eternidade, de vida para sempre com Deus e com os nossos irmãos. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, aí eu quero ler com você, primeira carta de Paulo, à igreja que estava lá em Corinto, diz assim, capítulo 2 da primeira carta, no verso 9 em diante, diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou para nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do próprio homem? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Agora presta atenção nessa afirmação do Paulo: quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas, são conhecidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, porque só o Espírito de Deus conhece a Deus. O homem natural, o homem sem o Espírito, sem revelação, nunca vai conhecer as coisas de Deus, porque eles são difíceis de entender. Algumas coisas, quando a gente não conhece a Cristo, falar sobre elas, a gente vivia isso, fala assim, mas como é que é isso? Havia um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um cara muito querido na sociedade que ele vivia nos tempos de Jesus, um homem que era convidado para as festas, uma figura ilustre na sociedade dos dias de Jesus. Nicodemos era também alguém muito religioso, com quem estava sempre a palavra de Deus, era um estudioso da Bíblia Sagrada. E um dia, Nicodemos resolveu ir lá para conhecer esse Jesus que o povo estava falando. Havia um burburi. Imagina, aquele milagreiro andando pelas ruas, gente demoniada sendo curada, sendo liberta, gente cega enxergando. Havia uma comoção nos dias de Jesus. Nicodemos então foi lá conversar com Jesus de noite.